Quantas vezes perdemos o nosso sono por causa da ansiedade? E se eu te falar que confiar pode ser o segredo para vivermos uma vida menos ansiosa? Oi, eu sou a Anne e nesse vídeo vamos fazer uma reflexão sobre como viver uma vida menos ansiosa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vivemos em um mundo cheio de preocupações. O que vai ser de amanhã, o que vamos comer, como vamos dar conta de tudo, como sair dessa situação. E a ansiedade vem nos tomando de uma maneira intensa. Mas Jesus nos ensina algo simples e poderoso. Não se preocupem. Ele nos chama para observar a natureza e aprender a confiar que Deus, assim como cuida dos pássaros e das flores, também cuidará de nós. Nesse mundo moderno em que vivemos, somos tomados, bombardeados por muitas preocupações. Nós buscamos sem parar a estabilidade financeira, emocional, procuramos coisas para ocupar nossa mente e o nosso tempo, e parece que não importa o quanto a gente corra, o tanto que a gente faça, ainda não é suficiente. E isso vai nos gerando cada vez mais ansiedade. Em Mateus 6,25, Jesus nos faz um alerta sobre isso. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente de comer, para beber, o que vamos vestir. Seu Pai Celestial já sabe tudo que você precisa. Ele nos mostra que Deus já conhece, já sabe sobre nossas necessidades e que a nossa prioridade deve ser algo muito maior, que é buscar o reino de Deus. Quando fazemos isso, buscamos primeiro o reino de Deus, todo o resto vai se ajustar. E ele nos lembra que a nossa vida é muito mais do que nossas preocupações diárias e que a ansiedade sobre essas coisas não vai acrescentar nada. Que muito dessa ansiedade vem de uma falsa sensação de achar que podemos ter controle de tudo. Nós queremos controlar tudo na nossa vida e quando essas coisas saem desse falso controle, nós nos preocupamos, nós ficamos ansiosos. Mas a verdade é que nós não temos o controle. E no versículo 27, Jesus traz uma pergunta que mexe com a gente. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar pelo menos 1 hora à vida? Nós não temos o controle sobre a vida, nós não temos controle sobre todas as situações. E querer buscar esse controle gera ansiedade que não vai nos levar a lugar nenhum. E é muito difícil lidar com essa ansiedade. Eu mesmo me pego passando por esses momentos de intensa ansiedade, em que eu me preocupo como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o futuro, como vou resolver tantas questões que passam na minha mente. E eu preciso me lembrar constantemente que Deus está no controle. E quanto mais eu entrego tudo nas mãos de Deus, mais o alívio vem sobre minha vida. E essa confiança de que Ele me conhece, Ele conhece as minhas necessidades e Ele é um Pai amoroso que não vai deixar faltar, é o que traz uma paz, um alívio, onde eu posso descansar verdadeiramente em Deus. E Jesus nos traz 2 exemplos muito bonitos. Observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Observem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupa. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus cuida dessas pequenas criações com tanto carinho, como Ele não iria cuidar de nós? E em Filipenses 4, do 6 ao 7, Paulo nos ensina a orar sem ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus nos diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão
dadas. E esse é o segredo para viver sem tanta ansiedade. É buscar a Deus em primeiro lugar. Quando buscamos a Deus como prioridade, roupa, comida, segurança serão acrescentadas. Isso não é uma promessa de uma vida fácil, mas é uma vida cuidada por Deus. E buscar a Deus em primeiro lugar significa dar a Ele prioridade nas pequenas coisas do nosso dia, na forma que gastamos o nosso tempo, na forma que realizamos as nossas tarefas, na forma que vivemos e nos relacionamos. E finalmente, Jesus nos convida para abrir mão do controle, soltar o amanhã e viver o hoje de forma intencional. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Quantas vezes ficamos paralisados pensando no futuro, naquelas coisas que ainda nem aconteceram? E o que Jesus nos convida aqui é para vivermos um dia de cada vez. E é claro que isso não significa que nós não vamos fazer planos e pensar no futuro, mas significa que tentar controlar o futuro não nos levará para lugar nenhum, não acrescentará nada na nossa vida. As preocupações pelo amanhã nos impedem de viver o que Deus tem pra gente hoje. Mas como pegar tudo isso e fazer de forma prática? Como aplicar isso no dia a dia? A primeira é uma entrega diária. O nosso coração e a nossa mente vai querer nos levar para longe daquilo que Deus tem pra gente, vai querer nos levar para esse lugar de preocupação, de ansiedade. Então, por isso que precisamos entregar diariamente as nossas preocupações, a nossa vida nas mãos de Deus. Então, a cada manhã, quando você abrir os seus olhos, ao invés de já ser bombardeado por todas as preocupações que vier à mente, entregue todas elas, todos esses pensamentos, todas essas preocupações para Deus. Consagre o seu dia a Deus. O ponto 2 é ter como prioridade tempo com Deus. Precisamos passar tempo com Ele. Nós precisamos conhecer a Deus para aprender a ouvir a voz dEle, para aprender a confiar nele. Como você confia em alguém que você não conhece, assim também é com Deus. É impossível confiar em Deus sem um percurso de profundo e constante conhecimento de quem Ele é. E 3, viver uma vida de constante oração. Às vezes pensamos que orar é só nesse tempo de devocional em que nós vamos ter toda uma estrutura de oração, palavras complicadas, quando na verdade a oração é uma conversa com Deus e nós podemos e devemos orar sem cessar. Nossos pensamentos devem estar conectados a Deus o tempo todo. Então, quando lavamos vasilha, quando assistimos alguma coisa, quando estamos arrumando a casa, qualquer momento pode ser um momento de fazer uma oração a Deus. Viver uma vida de oração é muito importante para viver uma vida menos ansiosa. Ao invés de você se preocupar com o dia de amanhã e com as coisas que você precisa fazer, entregar a Ele essas preocupações com uma entrega diária a Deus, com uma separação de tempo a sós com Ele e com uma vida incessante de oração, com certeza você viverá uma vida menos ansiosa. Então, se você, assim como eu também, sofre com essa ansiedade, esse mar de preocupações, eu te convido a confiar em Deus, a confiar que Ele é um Pai amoroso e que Ele te ama e que Ele vai cuidar das suas necessidades. Se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com alguém que você acha que precisa ouvir essa reflexão, que também precisa aprender a confiar mais em Deus. Muito, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!